Olá, tudo bem? Eu quero começar essa mensagem com a seguinte pergunta: você tem deixado completamente, totalmente a sua confiança em Deus? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu tenho percebido, não é de hoje, que muitas pessoas, sabe, eu tenho visto em todos os lugares, parentes, pessoas próximas na internet, que se consideram servos de Deus, cristãos. Essas pessoas não estão confiando, é claro, elas não estão depositando a confiança delas somente em Deus, mas estão colocando a confiança no homem, que é um erro muito grande. Porque, assim como eu já falei em outro vídeo, Deus ele pode usar um homem para nos abençoar. Até porque se você arrumar um emprego, um trabalho, seja o que for, você vai ter que passar por o crivo do ser humano. Alguma pessoa vai ter que te contratar, né? Não é uma máquina. Então, Deus ele usa, né, as pessoas para nos abençoarem, porém, a gente não pode depositar a nossa confiança no homem, porque Deus ele usa quem ele quer. Muitas das vezes pessoas as quais a gente não está nem esperando, nem imaginando, né? Pessoas que a gente nem conhece, aparecem, nos abençoa e vão embora de maneira que a gente nem talvez percebe, porque são anjos, né? De certa forma enviados por Deus. Mas o que eu quero falar aqui, o mais importante que eu quero falar, é que é perceptível como as pessoas estão depositando a sua confiança em políticos, né? No governo, seja em quem for. Sabe, eu não vou citar nomes aqui, até para evitar censura do meu vídeo. Eu também não quero ir para esse lado. Também não quero falar da minha preferência política, em quem eu votei. A questão não é essa. É justamente contrária a essa questão. A questão é justamente eu demonstrar para vocês, eu externar aqui a minha opinião, né, aquilo que eu realmente sinto, que eu vejo muitas pessoas assim extremamente, até neuróticas, né, com política. Não param de falar de política, é esse ou aquele. E o Salvador, o seu Salvador, aquele que vai mudar a sua situação, não é um político, por melhor que ele possa ser. Pode vir o melhor presidente para esse país. Se você não tiver confiança em Deus e você não também tiver suas ações, a situação não vai mudar, a sua situação. Da mesma forma que se você estiver fazendo tudo correto, e pode vir o pior político, o pior presidente, o pior governador, o pior governo, Deus ele vai te abençoar de tal forma que isso não vai fazer diferença para você. Então, quem faz a diferença na sua vida não é um político, não é um homem, mas é Deus. E eu vejo muitas pessoas que aos poucos, o problema disso é o seguinte: às vezes a pessoa não é nenhuma pessoa fissurada por política ou por algo do tipo, não é uma pessoa extremista, mas aos poucos isso vai adentrando na mente, no coração, e quando a pessoa para ver, ela já está tomada por esse sentimento de contestação, de reclamação. A pessoa fica neurótica, fica transtornada, falando só sobre aquilo. Isso não é bom. Isso não faz bem, porque isso é uma das maneiras de fazer com que a sua fé em Deus, que é o que deve ser suficiente, é o prioritário, é o primordial, seja inibida, seja enfraquecida. Porque você começa a olhar para o homem, aí você começa a ver os erros do homem, porque todo mundo erra. Tem aqueles que erram menos, tem aqueles que erram mais, né? Erram muito, exacerbadamente. Então você começa a se atentar para isso, você começa a enfraquecer na fé, você começa a depositar sua confiança no homem. Aí daqui a pouco chega outro, você fala, aquele outro vai ser a salvação. Quando não vai. Pode ser o melhor, pode ser uma pessoa que não tenha nenhum erro. Ele vai entrar lá, ele vai errar, assim como vai acertar também, mas os erros e acertos desse que entrar ou desse que está não vão fazer a diferença realmente, a grande diferença na sua vida. O que vai fazer é você confiar em Deus, porque se você confiar em Deus, independente de quem esteja lá, isso não vai mudar a sua situação de forma muito intensa. Pode ser uma pequena diferença, pode mudar em algum aspecto, mas na forma geral, isso não vai mudar. Você não vai deixar de ser abençoado, não vai deixar de viver aquilo que Deus prometeu para você, independente de quem vence. Então, a gente tem que ter o entendimento de que muitas coisas que são previstas em Apocalipse, né, na Bíblia, na palavra, em outros livros, elas já estão para acontecer. Tudo vai acontecer, mas algumas já estão na iminência de acontecer, outras vão demorar um pouco. Então não fique pensando que vai vir um salvador, né, na política, vai vir alguma pessoa muito boa que vai mudar a situação, porque não vai. Infelizmente a situação mundial na política não vai mudar. A tendência é piorar, a tendência é acontecer em todos os eventos, né, que compõem os eventos escatológicos, né,
apocalípticos. Então não fique enganado achando que a coisa vai mudar assim, da água para o vinho, que tudo vai ficar maravilhoso, porque quando isso acontecer, aí sim vai significar realmente que a gente está no fim, né? Porque você sabe quem é que vai fazer isso, né? Que é o anticristo, que está previsto em Apocalipse. Então, coloca sua fé em Deus. Permaneça apenas confiando no poder dele. Tenta se eximir, tenta retirar a política da sua vida, para de ficar preocupado com isso. Quando chegarem as eleições, pede orientação para Deus, vote em quem você tiver que votar, mas não fica colocando a sua confiança no homem, não. Não fica achando que alguém seja um rei, seja um Deus, porque não é. Deus só tem um. É aquele que está nos céus, é aquele que pode interceder por nós, né? Através do seu Filho Jesus e do Espírito Santo. Agora, político nenhum vai interceder. Pode ter aqueles que são melhores, né, ou os menos piores, mas no fim, nada disso vai fazer a diferença, tanto na sua situação aqui, quanto nas coisas espirituais. Então, espero que você entenda essa mensagem que eu quis passar aqui, tá bom? Não somente a ver com política ou na sua confiança no homem, mas muitas ações, sabe? Muitas coisas que às vezes a gente não dá a mínima, a gente acha que não tem nada a ver, que é algo normal porque os outros estão fazendo, né? É algo do cotidiano. São coisas até graves que nos afastam de Deus, nos afastam da vontade de Deus, nos afastam até podem fazer com que a gente perca a chance de ser salvo. Então a gente tem que ficar muito esperto quanto a isso, porque a gente vai deixando essas coisas adentrarem em nossa mente, daqui a pouco a gente já está com a mente cauterizada, com a mente dominada por coisas ruins, né, por coisas desse mundo. Então tudo que é desse mundo, por mais que a gente necessite de muitas coisas daqui, a gente até vislumbre, a gente sonhe com coisas daqui, a gente necessite de resposta em todas as áreas, mas a gente não pode deixar com que nada realmente entre no nosso coração, de maneira que a gente fique dependente disso, de maneira que isso altere os nossos sentidos, a nossa percepção espiritual, a nossa audição quanto à voz de Deus, quanto às coisas espirituais. Então, pegue esse entendimento e comece a partir de hoje pedir para Deus ele te mostrar o que você precisa fazer para que essas coisas supérfluas, né, coisas banais, elas saem do seu coração, da sua mente, para que você possa confiar mais nele e ora mais. Sabe, muitas pessoas até me procuram amigos meus, desesperadas. Isso é bom, você contar com alguém. Mas o problema é que às vezes você pode acabar procurando a pessoa errada também, que vai te aconselhar mal, que vai te dar um conselho segundo apenas o próprio coração, não segundo a voz de Deus. Isso vai acabar fazendo com que você se perca, com que você se desvie mais ainda do caminho. Então procura orar. Ora mais a Deus, se aproxima mais daquele que pode fazer algo por você. Aquele que pode de fato te salvar e mudar a sua situação. Entenda que para Deus nada é impossível. Sua situação ela pode ser mudada, seja qual for, mas você precisa primordialmente, primeiramente, unicamente, buscar Deus. E se Deus usar alguém para te abençoar, Ele vai te mostrar que foi Ele que mandou no seu caminho. Não é alguém que você teve que ir atrás, não é alguém que você teve que correr atrás, que você teve que se humilhar, ou teve que ficar defendendo essa pessoa, seja um governo, seja o que for. Não. Vai ser alguém mandado por Deus, como eu falei no começo, que vai vir como um anjo, vai te ajudar, vai fazer algo por você e vai ir embora. Porque Deus ele usa quem Ele quer para abençoar. Tá bom? Então mantenha sua confiança em Deus e a partir de hoje comece a orar mais. Para de ficar aflito, correndo atrás de tanta revelação, de tanta resposta. Ora mais que Deus ele vai colocar as palavras certas no seu caminho, as direções corretas. Tá bom? Deus te abençoe grandemente. Peço que você curta esse vídeo e compartilhe com quem você sentir no coração. Deus abençoe.